Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Afastamento de médicos por Covid ou gripe cresce 30% em São Paulo. Rio de Janeiro supera em uma semana o total de casos de coronavírus registrados em dezembro. Preço médio da gasolina cai pela 8ª semana seguida no Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. O número de médicos do SUS afastados por Covid-19 ou síndrome gripal subiu 30% em apenas uma semana em São Paulo. Começamos esta edição com a Catarina Hong, que atualiza a situação para a gente. Oi, Catarina, boa noite. Boa noite, Salsi. A capital enfrenta um crescimento no número de casos de Covid-19 por causa da variante Ômicron e também de influenza. Em 30 de dezembro, a capital tinha 1.221 profissionais da saúde afastados. 156 por Covid-19 e 958 por síndrome gripal. Na última quarta-feira, esse número saltou para 1.585 afastados. 269 por coronavírus e 1.209 por síndrome gripal. Outro setor que sofre com o afastamento de profissionais é a aviação. Somente a Azul teve que remanejar 5% dos voos nessa primeira semana de 2022 por causa do aumento no número de dispensas de tripulantes. Salsi. Obrigada, Catarina. E olha, em apenas uma semana, o Rio de Janeiro teve mais casos de Covid-19 do que todo o mês de dezembro. O Pedro Paulo Filho está aqui com a gente, com mais detalhes ao vivo. Número que não para de subir por aí, não é, Pedro? Pois é, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, na primeira semana de janeiro foram confirmados mais de 22 mil casos de coronavírus. Para você ter uma ideia, em todo o mês de dezembro tinham sido 8 mil casos, ou seja, o triplo de um mês em 7 dias. As autoridades já confirmam que isso é efeito da variante Ômicron. O contágio é muito mais rápido e, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa tem carga viral capaz de infectar outras 10. Somente aqui na capital, 46 pessoas estão internadas com a doença. E todos os dias, milhares de cariocas continuam formando grandes filas para fazer a testagem. Em todo o estado, a taxa de testes positivos passou de 1,4% no fim de dezembro para mais de 20% nesse início de ano. Salsi. E falar nas dificuldades de encontrar testes em farmácias agora, não é? Obrigada, Pedro. Boa noite para você. Manaus suspendeu as festas e blocos de rua de carnaval por causa da Covid-19. Os detalhes da decisão com a Paloma Mendonça. Oi, Paloma. Boa noite, Salsi. A Prefeitura também suspendeu qualquer autorização sanitária para os eventos. O motivo da decisão foi o atual crescimento de casos de Covid, já que a variante Ômicron chegou em Manaus. A capital também vive uma alta de casos de infecção por influenza. As festas e blocos de rua de carnaval provocam aglomeração. E, segundo a Prefeitura, não há como restringir a aproximação e o contato físico ou monitorar e controlar a obrigatoriedade das máscaras e nem mesmo seguir os protocolos de segurança. Salsi. Obrigada, Paloma. Carnaval de rua também está cancelado em João Pessoa, na Paraíba. Vamos saber os detalhes com Simon Cavalcante. Simon, boa noite. Olá, Salsi, boa noite. O anúncio foi feito nesta sexta-feira após a confirmação do primeiro caso da variante Ômicron na Paraíba. A Prefeitura de João Pessoa tomou a decisão em conjunto com os organizadores do carnaval. A ideia em estudo agora é transferir 2 das festas mais tradicionais da cidade para locais fechados. Dessa forma, seria possível controlar a quantidade de pessoas e fiscalizar o passaporte sanitário e o uso de máscara. Nesta sexta, a Secretaria Municipal de Saúde também anunciou a data de início da vacinação de crianças contra a Covid. A imunização entre 5 e 11 anos vai começar no dia 16 de janeiro. Salsi. Obrigada, meu querido. Boa noite.
Olha, o preço médio do litro da gasolina caiu pela 8ª semana seguida nas bombas de combustíveis pelo Brasil. E é o Matheus Escavazini quem tem os detalhes direto de Brasília pra gente. Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a queda foi de 0,33%. O valor médio do litro de gasolina passou de R$ 6,61 na semana passada para R$ 6,59 nesta semana. A agência também apontou queda no preço do etanol. O valor médio do litro recuou 0,24% nessa semana em relação à semana passada. Já o diesel seguiu o caminho inverso e voltou a subir 0,15%, atingindo R$ 5,34 em média. Salsi. Tá certo, Matheus. Já falamos de novo. Agora a gente volta a falar da Covid-19 porque algumas cidades de Mato Grosso do Sul já retomaram medidas restritivas para tentar conter o avanço da Covid. A gente vai até Campo Grande com o repórter William Franco. Oi, William. Boa noite, Salsi. Em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 100 quilômetros aqui da capital, o toque de recolher já entrou em vigor nesta noite. Até domingo, a movimentação de pessoas na cidade fica proibida nas ruas das 11 da noite até as 5 da manhã. Já durante a semana, o toque de recolher começa um pouco mais cedo, às 10 da noite. Em Campo Grande, a Prefeitura deve decidir nas próximas 48 horas se restringe ou não a circulação nas ruas. Mato Grosso do Sul tem tido uma média de 315 novos casos de Covid-19 por dia. Só nos primeiros dias do ano já foram registrados mais de 2.200 casos. Mais do que o mês de dezembro inteiro. Salsi. Obrigada, William, pelas informações. A Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu a prova de vida para aposentados e pensionistas que recebem pelo município. Os detalhes direto da capital mineira com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você. A medida afeta cerca de 20 mil aposentados e pensionistas. O processo tinha sido retomado nesta semana para aqueles que fazem aniversário agora em janeiro. Mas por conta da alta de casos da Covid e para evitar aglomerações, tudo foi suspenso por tempo indeterminado. E essa não é a primeira vez que isso acontece. O processo havia sido suspenso entre março de 2020, no início da pandemia, e dezembro de 2021. Já o governo de Minas suspendeu na última quarta-feira o recadastramento dos servidores inativos e pensionistas, também pelos mesmos motivos. Salsi. Decisão sensata neste momento. Obrigada, Virgínia. Boa noite. Agora a gente fala do custo de vida. No ano passado, Florianópolis acumulou uma inflação mais alta do que a média prevista para o país. O Tiago Toscani tem uns números para a gente. Oi, Tiago. Boa noite. Boa noite, Salsi. A inflação nacional de 2021 deve ser divulgada na próxima quarta-feira e está estimada a fechar em 10,1%. Mas em Florianópolis, o custo de vida local acumulado em 2021 ficou em 10,54%, segundo pesquisa da Universidade Estadual de Santa Catarina. Esse índice foi mais do que o dobro da inflação de 2020 na capital catarinense, que chegou a 5,02%. Os vilões dessa inflação em Florianópolis, segundo os pesquisadores, foram a alta dos combustíveis e da energia elétrica. Os pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Catarina alertam que a inflação futura pode ser influenciada por dois problemas na economia atual: a falta de matéria-prima e o frete muito alto. Salsi. Como dói no bolso, né? Obrigada, Tiago, pelas informações. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará divulgou um alerta para o nível do rio Tocantins, em Marabá, sudeste, aliás, do estado. O Danilo Magela atualiza a situação das chuvas por lá. Oi, Danilo, boa noite. Olá, Salso, muito boa noite para você, boa noite para todos. Olha, Marabá decretou situação de emergência após as fortes chuvas que vêm caindo lá na região e também pela elevação do nível do rio. O boletim chama atenção também para o volume de chuvas acima do esperado para janeiro em grande parte do território paraense. Para a região de Marabá, a previsão é de 300 a 400 milímetros somente nesse primeiro mês do ano.
De acordo com o boletim da Defesa Civil do município, 565 famílias já foram atendidas. 281 delas estão em 10 abrigos temporários montados pela Prefeitura. Outras 410 estão desalojadas. As famílias que estão nos abrigos irão receber cestas básicas, auxílio saúde e também cobertura vacinal. Salce. Obrigada, Danilo. Os níveis dos reservatórios das hidrelétricas no Sudeste e Centro-Oeste devem apresentar recuperação no fim de janeiro. A previsão é do operador nacional do sistema elétrico, Matheus Escavazini, previsão animadora, não é? Isso mesmo, Salsi. O órgão prevê que os reservatórios dessas regiões devem chegar a 40% da capacidade. Se confirmado, vai ser o maior nível para o mês de janeiro desde 2016. Já no norte, a capacidade chegará a 73% e no nordeste, 70%. Na região sul, o índice deve atingir 34%. A recuperação acontece por causa das chuvas. Já a demanda por energia deve subir em janeiro no Sistema Interligado Nacional. A previsão é de alta de 0,6% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o órgão, o aumento se deve à pressão dos custos, escassez de insumos e incerteza na economia da indústria. Salsi. Obrigada, Matheus. Boa noite para você. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar comercial caiu 0,85% nesta sexta-feira, vendido a R$ 5,63. Mas a moeda americana terminou a primeira semana do ano em alta de 1%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,14% nesta sexta-feira, fechando acima dos 102 mil pontos. Com 3 pregões em baixa, a primeira semana do ano termina com perdas de 2,2% na Ibovespa. A OTAN alertou que a presença militar russa na fronteira com a Ucrânia representa um risco real de conflitos. Vamos saber mais detalhes com o repórter Vandrei Pereira. A Organização do Tratado do Atlântico Norte afirmou que a aliança militar dos 30 países membros deve estar preparada em caso de fracasso dos esforços diplomáticos. Essa declaração foi feita pelo secretário-geral do órgão, Jens Stoltenberg, depois de uma reunião virtual com os chefes da diplomacia em Bruxelas, na Bélgica. Já o secretário de Estado americano, Antony Blinken, declarou que uma solução diplomática para a pressão militar da Rússia na fronteira com a Ucrânia ainda é possível. Mas disse que a OTAN vai reagir com força caso o presidente russo, Vladimir Putin, invada o país vizinho. Desde novembro, Putin vem posicionando cerca de 100 mil homens e armamentos em posições relativamente próximas às fronteiras ucranianas. Bem, na próxima segunda, a questão ucraniana estará no centro das discussões entre a Rússia e os Estados Unidos em Genebra. De Orlando, Vandrei Pereira. E olha que tristeza, o governo peruano anunciou que o país tem cerca de 98 mil menores órfãos por causa da Covid-19. A proposta, então, é ampliar o alcance do pagamento de uma pensão às pessoas que ficaram responsáveis, pelas crianças que perderam o pai, a mãe ou os dois para o vírus. No momento, o país paga o equivalente a R$ 284. O país tem a maior taxa de mortalidade por Covid do mundo, com mais de 6 mil óbitos por milhão de habitantes. O governo do Japão vai impor restrições mais rígidas contra a Covid-19 a partir deste domingo. Então, de lá, quem traz as informações para a gente ao vivo é a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi, muito boa noite para você e a todos que nos acompanham. Essas novas medidas vão ser aplicadas em Hiroshima, Yamaguchi e Okinawa, as 3 províncias onde os casos dispararam. Estão de volta as restrições de horário para fechamento do comércio, a limitação de eventos e a proibição da venda de bebidas alcoólicas. As medidas vão até o final de janeiro, mas o prazo pode mudar conforme a evolução das infecções e a ocupação nos hospitais. Nesta sexta, Tóquio registrou 922 casos de Covid. É o número mais alto desde setembro do ano passado. Em todo o país, foram relatadas 6 mil novas infecções e uma morte nas últimas 24 horas.
Segundo os especialistas, o Japão entrou na 6ª onda da pandemia. Com você, Salsi. Obrigada, Silvia, pelas informações. Um terremoto de 6,9 graus, numa escala que vai até 10, atingiu o noroeste da China já neste sábado. 3 tremores secundários foram registrados em seguida. Autoridades chinesas deslocaram cerca de 800 bombeiros para a área atingida. Ainda não há registros de mortos ou feridos. Nos Estados Unidos, a terra tremeu por causa da demolição de um estádio de futebol. A implosão virou um evento com público do lado de fora e transmissão ao vivo de vários ângulos. No lugar, será construído um novo estádio da Universidade de Oregon. O projeto deve ser concluído no ano que vem e vai custar aí o equivalente a mais de 800 milhões de reais. Imagens impressionantes. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.